TVGN, hoje, com a redação, entrevistando o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio tem um trabalho admirável, um trabalho que deveria ser espelho para tantas organizações, tantas pessoas. E hoje essa conversa vai de encontro às necessidades do país, a necessidade de mais empatia, de mais solidariedade. Padre, muito obrigada por sua presença aqui no jornal, na TV GGN. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é muito pessoal. O senhor é um homem de fé, é um homem que, através da fé, encontrou um caminho, e esse caminho foi o caminho da solidariedade. E nós vemos diversas igrejas, porque fé não é uma igreja só que representa, fé é o conjunto de coisas que trazemos a respeito do próximo. Eu gostaria que o senhor nos desse a possibilidade de entender como é trilhar esse caminho, como é encontrar, através de uma palavra escrita na Bíblia, um caminho de solidariedade e empatia. Como é que é trilhar esse caminho? Então, eu primeiro gostaria de agradecer de estar com vocês e de dizer que a solidariedade, a misericórdia, a compaixão, elas não são dimensões religiosas, elas são dimensões humanas. Elas não podem ser privatizadas pelos religiosos, mesmo porque muitos religiosos não são solidários, compassivos e misericordiosos. Só o fato de ser religioso não explica alguém ser misericordioso, compassivo, solidário, ter empatia. Essa é uma dimensão humana, porque mesmo os que não têm religião, os ateus ou os agnósticos, eles são também solidários, são misericordiosos, são compassivos. Então, não é uma dimensão religiosa, é uma dimensão humana. Essa dimensão humana pode ter uma ferramenta religiosa que ajude a ser mais efetivo essa dimensão humana ou não. Muitas vezes há dimensões religiosas que são individualistas. E, nesse sentido, uma coisa que eu tenho refletido muito é de que o neoliberalismo, além de ser um sistema econômico, político, ele é uma epistemologia. E, sendo uma epistemologia, ele também tem uma dimensão religiosa. Quando se coloca o lucro como divindade, o mercado como a divindade. Então, essa idolatria é a forma de crer do neoliberalismo, né? Na minha visão religiosa, eu chamo de idolatria. Então, a gente tem que perceber isso, e de que a fé, ela é a resposta que você dá à graça de Deus, ao amor de Deus para você. Essa é a minha visão de fé. Se eu creio que Deus me ama e acolho esse amor, eu tenho que manifestar esse amor também. Então, é uma necessidade de existir, de ter identidade a partir da fé revelada dentro do cristianismo na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, eu tenho que olhar para Jesus de Nazaré, porque a Deus ninguém viu. Isso nos diz João. A Deus ninguém viu. Ele até nega que Moisés ou Elias teriam visto a Deus. Ele diz, a Deus ninguém viu. O que deixa muito claro é de que Jesus não é como Deus, porque Deus ninguém viu. Deus é como Jesus, porque Jesus é o Deus que nós vemos. Padre, muito obrigada pela sua presença novamente. No final de 2020, ali na virada do ano, eu vi que o senhor deu uma declaração para a Globo News, acreditando que neste ano seríamos mais fraternos, como, lógico, com todas as ressalvas, né? E analisando agora o cenário, aqui já se passaram 5 meses, como que você acha que nós estamos em relação a isso?
Então, eu acho que naquela ocasião, na Globo News, eles perguntaram se nós seríamos mais fraternos. E eu sempre tenho dito isso desde o começo, que a pandemia, por si só, não tem um condão mágico de nos tornar melhores. A pandemia vai potencializar a maneira como você vê o mundo. Quem é autorreferente vai ficar mais autorreferente. Quem tem solidariedade vai ficar mais solidário. Não haverá uma mudança automática, porque nós vimos que durante a pandemia houve superfaturamento de respiradores, houve adulteração de álcool em gel, há uma inflação de enriquecimento e nós vimos que os mais ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Então, a pandemia não tem por si só a capacidade de mudar e de nos transformar. É a relação que eu estabeleço nesse período tão difícil, nesse tempo tão difícil, que pode me humanizar. Eu acredito que essa é a grande questão que nós temos que vivenciar, com instrumentos religiosos, com instrumentos também não religiosos ou humanos, de como você se coloca na vida e no mundo, de ser mais humano. Como é que o nosso mundo pode ser mais humano? Nós temos que ter indicadores. Acesso à água potável, proteção social, auxílio emergencial adequado, possibilidade de acesso à moradia, de manter as determinações ou as sugestões da Organização Mundial de Saúde durante a pandemia. Há vários indicadores que nós vemos que grande parte do nosso povo não tem acesso a ter 3 refeições durante um dia, a ter acesso à água potável, a um lugar digno para poder dormir. Padre, obrigada por ter aceito o convite da IBGN. E eu fico me perguntando se em algum momento desses meses de pandemia o senhor pensou em desistir ou em restringir seu trabalho apenas dentro da igreja, tanto pelo senhor ser grupo de risco e tanto também pelo aumento dos ataques ao senhor. Ou essa situação toda só te fortaleceu? Como que foi isso? Olha, eu sei de que numa sociedade com tanta desigualdade, eu tenho que ter bem claro de que estar do lado do fraco é ser fraco também. Estar do lado do pequeno é ser pequeno também. E a desigualdade, ela gera conflito. E se você se coloca do lado dos descartados, isso vai gerar e ocasionar conflito. Então, eu sempre trabalho com a perspectiva de que vai ter conflito. A convivência com os irmãos de rua é conflitiva. E é um aspecto interessante. Ela é conflitiva também porque os próprios irmãos de rua também são atingidos pela ideologia dominante. Eles também são atingidos pela maneira neoliberal de pensar. Eles também têm introjetado a meritocracia, a misoginia, a homofobia, o racismo, isso também está dentro deles. Então, é uma luta constante. Então, eu não pensei em nenhum momento, durante esse longo tempo de pandemia que estamos vivendo, e hoje até de manhã eu comentava, e ainda há perspectivas de ter uma terceira onda, de o inverno ainda ser pior. Eu acredito que com prudência, seguindo todas as regras necessárias de proteção, eu já tomei as 2 doses da vacina, mas existem aí variantes que aparecem, não se sabe ainda toda a eficácia, mas se nós estamos no terreno da luta, a gente não pode desistir, tem que lutar. E eu tenho repetido muito isso, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim. E eu sei que muitas das lutas eu vou perder. Então, os ataques são constantes, a retórica do ódio ela é muito presente. Acho que nós temos que entender essa retórica do ódio, e dentro da retórica do ódio há uma técnica muito usada que é de desqualificar o interlocutor. Então, grande parte desses ataques eles são dentro da retórica do ódio, a desqualificação do interlocutor. Então, ao invés de discutir a questão, ele dirá: esse é um comunista,
então pronto, desqualifica o interlocutor e não discute a questão. Padre, com a pandemia, nós tivemos um contingente maior de desempregados e, logo em seguida, um contingente muito maior de sem-tetos, pessoas, famílias inteiras indo para as ruas, porque não tem mais como se manter e o governo não fazendo a sua parte com as políticas sociais devidas ao povo brasileiro. No seu trabalho, esse contingente aumentou muito? Então, o senhor percebeu essa migração das pessoas para as ruas? Então, existem muitas questões em tudo isso. Nós esperamos o censo, e o próprio IBGE, vimos toda a crise que aconteceu para não ter o censo, e agora a Justiça determina que haja o censo, mas sem recursos não vai se fazer o censo. O censo do IBGE não leva em conta a população de rua. A população de rua ela é recenseada em censos municipais com uma metodologia própria. O último censo da Prefeitura de 2019 dizia que São Paulo, o censo mostrou 25 mil pessoas em situação de rua. Já na ocasião, nós sabíamos que o número era de 32 mil. O censo apontava um aumento de 53%, ainda antes da pandemia. Durante a pandemia, o que está acontecendo é um aumento do número de mulheres, o aumento do número de mulheres com crianças, de grupos familiares, um aumento muito grande de jovens que estão circulando pelo Brasil, estão se movimentando pelo Brasil, pelas regiões, em busca de trabalho, em busca de alguma possibilidade de sobrevivência. Então, hoje, nós teríamos em São Paulo entre 32 mil a 35 mil pessoas, ou até um pouco mais, vivendo em situação de rua. A própria Prefeitura de São Paulo já está articulando um censo da população de rua para outubro deste ano, para ter uma clareza do tamanho desse fenômeno e como que podem ser dadas respostas. O problema é que a Prefeitura sempre dá respostas, e isso acontece no Brasil todo, respostas institucionais e respostas que não são facilitadoras de autonomia. São respostas de tutela. Por isso que muitas pessoas em situação de rua rejeitam Está sem som, padre. Está sem som. Não. O padre vai entrar de novo. E até agora, a gente conversando com o padre Júlio Lancelotti, que voltou. Agora está ouvindo? Agora estamos ouvindo, padre. É que às vezes tem uma interrupção, como eu estou no celular. Então, as respostas do poder público, elas são respostas institucionais e respostas de tutela. Por isso que, muitas vezes, a própria população de rua rejeita essas propostas, porque elas são propostas não facilitadoras de autonomia. Eu até uso um exemplo. O primeiro albergue de São Paulo, que foi pela década de 40,
Hoje, os albergues se chamam centros de acolhida. Desde o primeiro até os de hoje, a única novidade que tem é a tomada para ligar carregador de celular. O resto é tudo igual. Hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para deitar, hora para acordar, hora... É toda uma tutela. A pessoa em situação de rua que vai para esses centros de acolhida, ela passa a ser tutelada. E a resposta institucional e de tutela, ela é muito mais cara do que uma resposta de autonomia, que são repúblicas, residências terapêuticas, locação social, que são figuras que estão dentro da lógica da chamada, entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, mas entre aspas, política pública, que estão respondendo a essas questões, sempre de uma maneira autoritária, de uma maneira muito imposta e de uma maneira de tutela que não leva em conta a diversidade e a pluralidade da população que está na rua. Por exemplo, um casal homoafetivo não vai encontrar espaço nesse mundo institucional. Um casal hétero dificilmente vai poder ficar junto. A mulher que tem filhos e adolescentes e crianças vai ter dificuldade de ficarem juntos. Então, o institucional, o burocrático, sempre tende a ser desumano. Padre, antes de mais nada, muito obrigada pela participação, é uma honra tê-lo aqui com a gente no programa. Eu gostaria de saber, mudando um pouquinho de assunto, sobre a questão da educação, né? Além de todo o trabalho social, o senhor também é pedagogo. Como o senhor avalia o papel da educação hoje, né, no governo atual, que somente no orçamento deste ano, né, de 2021, teve vários cortes de recursos para a educação? Como o senhor avalia isso? Olha, nós não podemos dizer que no atual governo, no atual Estado, a nível federal, principalmente no Ministério da Educação, se possa usar esse nome de educação. Eu acho que é mais um ministério de militarização e mais de domesticação, de imposição. É tudo o contrário do que eu tenho como conceito e visão de educação, que é muito mais ligado à proposta do Paulo Freire, de uma construção pedagógica, de um conhecimento significativo, de uma construção e uma desconstrução. A minha experiência pedagógica sempre foi uma experiência muito ligada com o construtivismo, com um processo de construção e gerador de autonomia, que guarda memória, que preserva a memória, mas que projeta, que constrói, que tem lugar da criatividade. Hoje nós temos uma proposta que se vê colocada que não leva em conta a resistência, a memória para resistir, a cultura, a pluralidade de cultura, a criatividade e novas possibilidades de expressão. Então, é tudo muito militarizado. Parece que a proposta educativa é a ordem unida. É um conceito estranho esse, né? O conceito de ordem unida. E não um conceito de construção e de invenção, de criatividade, de novas possibilidades de ler o mundo, decodificar esse mundo e transformá-lo. É muito interessante que o senhor cita a questão da militarização, porque me faz lembrar do papel da igreja, né, durante a época da ditadura do regime militar no Brasil. Teve um papel histórico muito importante, inclusive de refúgio, né, para os perseguidos políticos. E aí a igreja tinha esse papel de ter o apoio, de dar o apoio, né, para as pessoas que o Estado não dava. Eu pergunto, nós retornamos para estes tempos em que a igreja tem que ter essa função de cobrir
falhas para as políticas públicas do governo? Olha, a igreja sempre vai ser também pluralista, ela não tem um homogêneo e não é uma rocha, ela também é multiclassista. Então, o conflito, as tensões da sociedade, elas estão presentes em muitas situações dentro e fora da igreja. No momento em que, historicamente, Dom Paulo Evaristo Arce defendia os presos políticos e os direitos humanos, haviam aqueles que delatavam e denunciavam de dentro da igreja e que entregavam pessoas que estavam lutando pela democracia, pela liberdade, pela possibilidade e a dignidade de vida. O que o Estado sempre busca, principalmente quando é autoritário, é que a igreja, fazendo parte do corpo ideológico da sociedade, seja legitimadora do seu poder. E também o Estado mínimo busca muito que a igreja supra. E é muito interessante que se busca muito que as igrejas, as religiões, como uma forma de legitimação do poder, acabem no Estado mínimo assumindo tarefas que são tarefas do Estado, que são tarefas do governo, que são tarefas do chamado, entre aspas, poder público. Então, muitas vezes a igreja se presta a isso também. Mas nós temos exemplos também de emancipação, de luta, de resistência popular. Nós sabemos que muitos partidos progressistas ou de esquerda, eles encontraram apoio nas estruturas das igrejas, nas comunidades eclesiais de base, muito da luta popular. Nós vivemos um momento agora muito complicado, que é a resposta que o império do mundo, do poder, do neoliberalismo, do capitalismo, deram para neutralizar as igrejas. O fundamentalismo, o individualismo. Não é à toa que hoje nós temos um número de igrejas, mesmo dentro da Igreja Católica, o neopentecostalismo e o fundamentalismo, que querem fazer uma religiosidade desencarnada e desvinculada da vida e legitimadora de um poder necrófilo. Adri, nós temos aqui a pergunta da Renata Rosa, que mandou aqui na live para a gente. Ela é de Santa Catarina, e eu acho que tem um pouco a ver com sua última fala. Ela pergunta, padre, a ala mais progressista da Igreja Católica que você representa tem respaldo de outros estados? De outros estados, em termos da federação, em termos do Brasil? É isso? Creio que sim. Ela disse que mora em Santa Catarina, então, em termos de Brasil. Em todos os estados brasileiros, nós temos muitas pessoas na luta pela humanização da vida, na emancipação do povo, dos movimentos populares. Isso está espalhado. Nós não podemos dizer hoje que haja um sufocamento geral. Há muita gente que está junto do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, junto de grupos indígenas, de quilombolas, que estão numa luta de resistência. Hoje, a nossa luta é uma grande luta de resistência. Nós estamos juntos dos mais fracos, dos mais pobres, desarmados, para resistir a um massacre orquestrado, a uma retórica do ódio muito estabelecida e muito implantada. Eu acho que uma dimensão que nós não podemos perder nunca é de que a nossa luta é histórica. Ela se dá na história. Ela não se dá na minha intencionalidade. Não é porque eu quero que as coisas vão mudar. Elas vão mudar no processo histórico complexo, difícil, de alianças, de contra-alianças, de contestação, de conflitos, de enfrentamento, de construção e de busca. É uma luta bastante conflitiva e ela está presente em vários lugares do Brasil. Nós temos hoje, sabemos de muitos leigos, leigas, padres, religiosos, religiosas, que estão espalhados nessa luta pelo Brasil. Tivemos ainda
num tempo recente, o martírio da irmã Dorothy Stank, como tantas outras que estão pelo Brasil afora, tantos grupos de sem terra, acampados, tanta gente na luta pela terra, quantos grupos indígenas estão lutando. Não importa se são da igreja ou não são da igreja, são do povo. Tenho mais uma pergunta. O senhor falou bastante do discurso do ódio, da questão da resistência. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a experiência ano passado do enfrentamento aos ataques que você sofreu do Arthur Duval. Como que foi tudo isso para você, em meio a tanto trabalho, de se deparar com essa situação? Olha, ataques sempre são muitos e variados, e às vezes parecem até que são bastante bem organizados e bem elaborados na busca de construir armadilhas, artimanhas. Eu sei que isso vai acontecer mesmo. Eu não gosto de desqualificar ninguém, nem de julgar, nem de condenar. Agora, há posições diferentes e eu sempre acredito no bem que existe em todas as pessoas. Eu nunca quero dizer que alguma pessoa seja só negativa. Acho que todas as pessoas têm coisas boas, buscam o bem, se movimentam para construir aquilo que acreditam, aquilo que é benéfico. Mas nós vivemos numa sociedade que está marcada pelo conflito ideológico, pelo conflito econômico, pelo conflito das desigualdades. Muitas vezes nós somos atingidos, e quem está numa luta como essa vai ser atingido. Então, eu carrego muitas cicatrizes, eu carrego muitas marcas, eu carrego muitas dores. São muitas as dores que se carrega numa luta. Ninguém vai para o fronte de batalha sem ser ferido. Então, nós carregamos muitos ferimentos. E todos que estamos na luta seremos feridos. E alguma vez, talvez, até abatidos. Então, isso eu sei que é um risco. E é um risco porque, às vezes, são posições extremadas ou posições que não querem só conviver, mas querem destruir a quem pensa diferente. Eu não quero destruir ninguém. Eu não quero destruir quem pensa diferente de mim. O diálogo supõe conversar reconhecendo a alteridade do outro e reconhecendo que a alteridade do outro pode ser conflitiva em relação ao que eu penso. E eu não posso querer que o meu pensamento sempre seja único, mas ele faz parte de um conjunto, e muitas vezes de um conjunto extremamente conflitivo. E, padre, como que o senhor lida com isso quando vem da própria igreja? Porque eu vejo que o senhor, por exemplo, está muito próximo à população trans. E a gente sabe que é um grupo muito marginalizado pela sociedade, e grande parte da igreja, principalmente a ala conservadora, até condena a população trans e os LGBTs no geral. Como que o senhor lida com isso? O senhor já recebeu ataques do próprio clero? Como que o senhor acaba lidando com essa situação dentro da própria igreja? Olha, eu sei também que entre os meus pares eu vou encontrar aqueles que me consideram louco, que me consideram um velho maluco, que não tem outra solução a não ser que chegue logo a morte, morra e vá embora e desapareça. Então, tudo isso está presente. O que eu busco ter é convicção de que essas pessoas têm que ser defendidas, que nós temos que estar ao lado delas, junto com elas, ir com elas lutando, que elas têm que ser reconhecidas, que nós temos que ser tolerantes, amáveis, aceitadores. Muitas vezes essas mulheres trans dizem para mim na rua, mas eu não sou do diabo, eu não sou do demônio. Eu sempre digo, não, você é filha de Deus. Deus ama você.
você é filha, você não vai me condenar? Eu falei, não, eu não sou teu juiz, eu sou teu irmão, você é minha irmã, então eu tenho que saber te respeitar. Eu acredito que, para mim, um critério muito importante é ser coerente com aquilo que eu digo. Então, se eu digo do pluralismo, da diversidade, eu devo conviver com a diversidade, com o pluralismo, com respeito, porque senão seria incoerente. Uma das coisas que a população de rua mais cobra é a coerência. Eles olham, e o povo hoje olha, para ver se você vive. Estão ouvindo? Se você vive aquilo que você anuncia, ou se você fala uma coisa e faz outra. Então, esses ataques e essa incompreensão, não aceitação, ela está dentro da igreja, fora da igreja, porque, como eu já disse, estar dentro da igreja não significa ser protegido e estar numa redoma de vidro. Internamente, a igreja reproduz o que tem na sociedade como um todo. Tem padre que faz arminha e que justifica o porte de armas, tem padre que justifica a pena de morte, que justifica, através da legítima defesa, matar o outro. Então, são diferentes posições que existem também dentro da igreja. Eu suponho que deve ter algum padre terra. Padre, o senhor falou bastante dessa questão da retórica do ódio, né? Do que se está vendo hoje, né? De desqualificar o outro, a palavra do outro. Como que a gente pode lutar contra isso, né? Como que a gente melhora esse cenário que a gente está vivendo? Eu acredito que é uma luta longa. É uma luta longa e nós temos que conhecer esse mecanismo. Hoje há um estudo, e saiu agora recentemente esse livro sobre a retórica do ódio, de um professor de literatura, que é um livro que está até sendo reimpresso, e que ele faz um estudo etnográfico da retórica do ódio, como que isso se construiu e como que essa construção ela pode ser desconstruída. Isso será um processo histórico, ela está sendo construída há muito tempo. Nós não fomos dormir de um jeito e acordamos de outro. Todo esse processo foi sendo longamente construído. A retórica do ódio ela tem uma técnica. Ela tem uma técnica. É interessante. Hoje, com tudo que nós estamos vivendo no Brasil, novamente o presidente da República atacou a China, diz que o vírus é um complô chinês. Então, a retórica do ódio, ela supõe isso, fazer declarações bombásticas e desconectadas de toda a realidade para chamar atenção em determinado momento. Isso tudo é feito segundo uma técnica. Se você pegar as sugestões do Olavo de Carvalho ou do Bannon, eles fazem exatamente essa sugestão. Num momento de crise, faça uma declaração bombástica. Faça uma declaração que, mesmo que não tenha nem pé nem cabeça, mas que todo mundo vai se voltar para ouvir essa coisa estapafúrdia que você está dizendo. Então, nós precisamos conhecer a etnografia dessa retórica do ódio, entender como ela se constrói, como é que ela atrai, como é que ela se expressa e quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para desconstruir tudo isso, que será um processo histórico muito grande. A própria questão pedagógica e educacional, ela já é pensada também para legitimar essa retórica do ódio e o conhecimento do pensamento trivial, do pensamento comum. Hoje, quem é do povo que contesta que menino é azul e que menino é cor-de-rosa? Se você perguntar isso para o povão, todo o povão diz isso. Menino é azul, menino é cor-de-rosa. Se você perguntar hoje qual é a cor do comunista, é vermelho. Todo mundo sabe disso. É um pensamento hoje
disseminado, todos sabem. Se você tiver de camiseta vermelha e for na Paulista no dia da manifestação em prol do governo, você vai apanhar. Porque se você vier lá um estrangeiro, seja lá de onde for, ou de outra galáxia, e alguém der uma camiseta vermelha para ele, e ele for na Paulista, é a mesma coisa que um com a camisa do Palmeiras e passear na torcida corintiana, ou da torcida corintiana por ir com a camisa do Corinthians no meio da torcida palmeirense. Vai dar zebra, porque esse nosso pensamento simbólico e intuitivo, ele é um estágio prévio do pensamento operatório reversível e do pensamento complexo. Então, toda essa proposta pedagógica, toda essa proposta da retórica do ódio é o não desenvolvimento do pensamento. E de um pensamento onde diz, essa vacina é vacina. Se é vacina, então ela foi feita na China, foi feita por comunista, foi feita num tempo recorde, tem desconfiança. Outro dia eu estava um motorista estava me levando de um lugar para o outro, e ele perguntou para mim, o senhor já foi vacinado? Eu falei, fui. Eu perguntei, o senhor também foi? Fui, e fui vacinado com uma vacina boa. Eu fui vacinado com a AstraZeneca, porque eu não vou tomar essa vacina chinesa, não sei quem, não sei quanto. Então, é o pensamento do povo. E por que o povo pensa assim? O povo pensa assim porque a nossa forma de pensar é construída. Nós não podemos esquecer dos algoritmos. Nós fabricamos os algoritmos e os algoritmos também nos fabricam. Nós produzimos os algoritmos e os algoritmos também nos produzem. O nosso pensamento, ele é, de certa forma, construído para manter o poder, para manter os interesses do poder de uma hegemonia econômica, social e política. Padre, o senhor não gosta do termo políticas públicas, então eu não vou nem usar. Em termos de ações do poder público, que poderiam tornar essa... Vamos falar de São Paulo, uma cidade como São Paulo menos injusta. Que ações que poderiam ser coordenadas, que pudessem ajudar a população de rua numa reinserção, casa, trabalho, renda. Então, qual é esse caminho? Um caminho é a locação social. Isso nós já sabemos. A locação social, ela garante o direito de morar sem dar o direito de propriedade. Porque muitas pessoas dizem, está dando casa. Não, não está dando. É locação. Mas ela é uma locação social onde a pessoa paga 10% do que ela é capaz de ganhar naquele mês. Então, se mesmo um catador de material reciclável, se ele consegue R$100 por mês, ele vai pagar 10. Se ele consegue 300, ele vai pagar 30. Mas ele vai ter autonomia, porque ele é responsável de manter aquele espaço, de cozinhar, de limpar, de organizar tudo aqui, o local onde ele vive. Gera autonomia, respeita a autonomia, a subjetividade da pessoa e ajuda numa emancipação. Então, a locação social é um caminho muito bom. E depois, ligado ao trabalho, seja uma questão de prestação de serviço, mas, principalmente, acho que hoje um caminho para o Brasil, além da locação social, é a renda básica para todos. A começar, mulheres com crianças, mulheres que estão responsáveis pelo grupo familiar, pessoas idosas, desempregados, população que está em situação de rua. Ter uma proteção social suficiente para sobreviver. Isso pode ser casado com a locação social. Nós sabemos no Brasil que a gente tem que ter uma taxação das grandes fortunas. Nós temos que diminuir os privilégios ou acabar com os privilégios. Por que o judiciário tem que ter auxílio moradia? E um auxílio moradia espantoso, de quase R$5.000. E, às vezes, se o casal, os dois são juízes, moram na mesma casa, os dois recebem auxílio moradia.
E tem o auxílio paletó, o auxílio dentista, o auxílio não sei o quê, o auxílio... Tem tanto penduricalho. Alguém precisa receber 600 mil reais de salário, quando grande parte da população está abaixo da linha da miséria, não tem o referente a $1 por dia nessa economia dolarizada. Então, nós temos a alocação social é urgente. Porque, por exemplo, numa cidade como São Paulo, quem governa São Paulo é o mercado imobiliário. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. E nós poderíamos ter claro, por exemplo, em São Paulo tem esse chavão. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E a alocação social favoreceria o maior número de pessoas até no centro da cidade, em determinados bairros, mas que a especulação imobiliária não quer. A proteção social, através da renda básica, que está aprovada no Brasil, ela não está regulamentada. E aí nós ficamos com esses auxílios emergenciais que acabam sendo provisórios e insuficientes. Então, a proteção social aliada com a locação social seria um grande passo. E isso, de onde vai tirar esse recurso? De taxar as grandes fortunas, como já em alguns países está se procurando fazer. Até o presidente dos Estados Unidos, que não é dos mais liberais, está propondo a taxação das grandes fortunas para manter programas sociais. A Argentina também propôs a taxação das grandes fortunas. Então, nós precisamos que isso aconteça. E a supressão de todos os privilégios. E que o auxílio emergencial seja de, pelo menos, um salário mínimo e não seja por tão pouco tempo. Ele tem que ser de um tempo muito mais longo. Isso vai garantir uma transferência de renda e isso vai rodar. Isso ainda dentro da lógica neoliberal, isso dentro da lógica do capitalismo. Padre, dentro dessa linha, eu queria só fazer uma pergunta, assim, irônica, né? O que o senhor responde quando alguém chega para o senhor e fala, defende que é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe? É muito bom, eu digo assim, mas você vai ajudar a despoluir o rio? Porque o rio está tão poluído que não tem nem peixe. E as varas foram privatizadas e ninguém mais tem acesso à vara de pescar. Então, está difícil de pescar. Precisa despoluir o rio. Senão, não tem peixe. Como é que a pessoa vai pescar se não tem peixe? Se o rio está tão poluído? Né? Nem o Rio Tietê. Quando eu era criança, eu estou com 72 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu ia no Rio Tietê com uma lata que minha mãe me dava, que era uma lata de cera que ela lavava com água fervente, e eu ia lá no Rio Tietê e pegava lambari na lata. Hoje em dia, vai lá buscar um lambari no Rio Tietê. Não tem mais, o rio poluiu. Então, essa discussão do assistencialismo, ela é uma discussão da década de 40 e que foi já muito superada. Até acho que o Betinho ajudou a superar muito essa discussão quando ele disse que quem tem fome tem pressa. Não dá para, enquanto eu estou faminto, eu aprender a pescar e o rio está poluído e as varas de pescar foram privatizadas. Padre, a gente tem um contingente muito grande de guerrilheiros de redes sociais. Então, você tem de todo lado, tem o lado, de qualquer lado do espectro político, você tem esses guerrilheiros. E são pessoas que transformaram em digital, em irreal, uma atuação que deveria se fazer por presença, que é assim, a solidariedade sem estar presente, ela não acontece, ela fica um pouco difícil. As pessoas criticam nas redes ou elogiam nas redes as pessoas que fazem o seu trabalho e tudo mais, e sem se envolver diretamente. O que o senhor, com o seu trabalho, como que essas pessoas podem ajudar, já que estão na guerrilha virtual,
como que podem ajudar um trabalho que já está sendo realizado presencialmente? Porque a gente vê muito, né? Os prédios estão cheios de guerrilheiros, mas se um morador de rua fizer morada na porta do prédio, vai ser expulso por alguém. Então, assim, como que dá para essas pessoas se aliarem? As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham? Através das redes sociais, eu encontro bastante colaboração, encontro bastante apoio, encontro bastante gente que ajuda. E é interessante, muitas vezes, quando eu participo de alguma live, alguma coisa, as pessoas perguntam como ajudar o teu trabalho. Eu digo, olhe para a pessoa em situação de rua que está perto de você. Tem uma coisa que todo mundo pode fazer e não custa nada. Olhe para as pessoas. Olhe nos olhos dele. Faça uma saudação. Toma um cafezinho junto. Pergunta se ele está bem. Quem pergunta para o morador de rua se ele está bem? Quem pergunta para o morador de rua o que ele está sentindo? O que ele está pensando? Quem se aproxima? Quem tem empatia? Isso todos nós podemos fazer. Existem questões estruturais, mas quem não faz uma mudança pessoal não entra na luta do estrutural. Não adianta a tua luta, eu ser empenhado numa luta política de transformação, se eu não faço essa transformação na minha vida. Tem um grande filósofo, não sei se vocês conhecem, um grande pensador, filósofo argentino que vive no México, o Henrique Dussel. Conhecem o Henrique Dussel? Ele é um dos filósofos da libertação, ele também trabalha muito a questão da teologia da libertação, e ele diz que a libertação tem 3 níveis: o pedagógico, o erótico e o político. Que se você não lidar dos 3 níveis, você não tem um processo de libertação. No político, é o irmão com o irmão. No erótico, é nas relações de gênero, o masculino e o feminino, ou o não binário. E no pedagógico, o que sabe, o que não sabe, o adulto e a criança. Por exemplo, na década de 80, quando as comunidades eclesiais de base estavam com uma força muito grande pelo Brasil e no Nordeste, houve um encontro das comunidades eclesiais de base aqui em São Paulo. E cada comunidade elegeu seus representantes para virem para São Paulo. E os lutadores do Nordeste ou de alguns outros lugares do Brasil, quando as mulheres eram eleitas para serem delegadas, eles diziam, mulher minha não vai para São Paulo sozinha. Então, ele está na luta política, na luta sindical, na luta da terra, mas na questão da relação homem e mulher, ele é autoritário. Então, nós temos que buscar isso que o Henrique Dussel propõe, que você lute pela libertação, no nível pedagógico, no nível erótico e no nível político. Porque eu posso ser um grande lutador no nível Oi, está ouvindo? Lutar no nível político e ser machista, ou ser racista, ou ser autoritário, defender um processo educativo de imposição. Então, o processo de libertação ele é um processo bastante intrincado, porque ele tem que perpassar todas as dimensões humanas. Então, nesse sentido, que é uma luta longa e uma luta trabalhosa, e que ela tem o caráter pessoal, o caráter estrutural. Eu tenho que lutar para não propor uma sociedade adultocêntrica, nem androcêntrica, e nem neoliberal. O neoliberalismo, ele normalmente é racista, machista, homofóbico. Então, é uma luta que passa
pela dimensão pessoal, não que também tem aquela coisa, muda primeiro a pessoa para depois mudar o sistema. É uma luta que se dá concomitante, é dialética, ela vai acontecendo ao mesmo tempo e você tem que perceber em você mesmo e desconstruir. Até eu participei de uma campanha que chama Eu sou um homofóbico em desconstrução. Ou eu sou um machista em desconstrução. Ou eu sou um racista em desconstrução. Porque eu tenho que desconstruir em mim e lutar para desconstruir na estrutura e na história. Padre, o Luiz mandou uma pergunta para que a gente passe ao senhor. Como é que era a relação com o governo Haddad? Porque foi um governo que teve algumas ações ali que foram algumas ações sociais mais fortes. Mas como que foi a relação do senhor, do seu trabalho com o governo Haddad? Foi conflitiva também. Foi conflitiva, porque às vezes eu digo uma coisa que pode parecer muito dura. A esquerda e a direita, segundo as concepções que nós temos, no poder ficam muito parecidas. Há diferenciações, mas o poder é um problema. Porque o mercado imobiliário não deixa de pressionar num governo de esquerda. Os interesses que estão em jogo, você vê a questão do lixo, a questão da reciclagem. O São Paulo tem, na questão do lixo, 5 bilhões. Agora deve ser até mais. Você imagina o jogo que tem. Hoje tem vários mecanismos, como pregão, eletrônico. O sistema se encarrega de manipular tudo isso. Você vê, nos governos que nós tivemos em São Paulo de esquerda, o RAPA, que é a zeladoria urbana, age da mesma forma, na direita ou na esquerda. Porque também um prefeito ele não consegue mudar toda uma estrutura de uma prefeitura do tamanho que é a prefeitura de São Paulo. Padre, mas nós tivemos aí pessoas importantes, né, como, por exemplo, o Nabil Bonduque, né, que exerceu um papel aí muito destacado nessa parte aí do plano diretor, justamente tentando unir essas políticas que o senhor tinha falado antes, de tentar incluir e tentar combater esses interesses imobiliários, né? Então, foi tentativa que não teve sucesso, no caso, ou como o senhor avalia? Olha, tem de tudo. Nós não podemos dizer num pacote generalizar nada conseguiu ou tudo conseguiu. Nós tínhamos no governo do Haddad a filha do Michel Temer como secretária municipal da assistência social. E que foi mantida o governo todo. Apesar de todas as questões que foram colocadas em relação a isso. Nós tivemos um Nabil, mas tivemos também uma Luciana Temer. Então, nada deixa de ser contraditório. Como na atual prefeitura, nós temos um secretário como o doutor Edson Aparecido, que é o secretário municipal de saúde, que é muito bom e que dá muito apoio aos consultórios de rua. Então, nós não podemos ter uma predisposição, seja este ou seja aquele. Eu vou ter uma preferência. Eu me preocupo muito com o exercício do poder. Nós temos, na nossa estrutura mental, uma gramática do exercício do poder. O próprio PT, para pegar bem claramente, tem um problema muito sério quando fala das alianças. O que aconteceu com o governo Dilma, com as alianças que fez? Então, nós temos que perceber que essa questão das alianças, essas alianças que vão de A a Z, elas são muito complicadas, porque você carrega, e tem uma questão que muitos governantes colocam, a governabilidade. Qual é o preço que você paga pela governabilidade?
você tem que abrir mão de quê para ter a governabilidade? Essa governabilidade ela é muito complicada. Vejam o exemplo do que foi. Vocês são todas jovens, mas devem lembrar ou ler na história o que foi o governo da Luíza Erundina. Eu considero a melhor prefeita que São Paulo já teve. Era isso que eu ia perguntar, Luíza Erundina. A melhor prefeita que São Paulo já teve. Guardadas as devidas proporções de ano, de população, de situações. Mas, inclusive, a Luíza foi triturada dentro do próprio partido dela, porque ela relativizou a governabilidade. Padre. Ela foi prefeita com oposição sistemática, violenta e cruel dentro da Câmara Municipal. Padre, ontem uma pessoa, acho que ícone da representatividade no Brasil, se tornou mais uma vítima fatal da Covid. Hoje o senhor publicou nas redes sociais o papel dele na caridade. Então, queria que você pudesse contar um pouquinho mais para a gente aqui. Na verdade, eu multipliquei e tornei visível a manifestação das obras sociais da Irmã Dulce e do Facebook Catequista, da importância do Paulo Gustavo no apoio às obras da Irmã Dulce, ao Centro de Oncologia. Até é interessante que está circulando agora um videozinho, não sei se vocês viram, o Paulo Gustavo vestido de anjo num computador, dizendo, eu não vou voltar porque eu estou muito bem aqui, está muito maravilhoso, e eu quero ir para onde está o Chico Xavier, o Mahatma Gandhi e a Irmã Dulce. Então, a Irmã Dulce causa uma atração muito grande, e ela atraiu o Paulo Gustavo. O que eu lamento na questão do Paulo Gustavo é que ele tenha sido vítima dessa pandemia tão triste, que nós temos a perda de uma pessoa tão jovem, com filhos tão pequeninos, deixando o seu companheiro, deixando os seus filhos. Eu não aprecio nem utilizar o Paulo Gustavo como bandeira política para se popularizar e para ter aceitação, nem aqueles que têm uma visão negativa, discriminadora, homofóbica em relação a ele. Mas é muito importante ressaltar isso, que eu quis tornar mais visível nas redes sociais, essa dimensão dele de apoiar as obras sociais da Irmã Dulce em Salvador, na Bahia, de ir pessoalmente, até temos publicado algumas fotografias, temos multiplicado dele lá visitando o Centro de Oncologia. E isso é importante, porque nenhuma pessoa é uma coisa só. Às vezes a gente tem uma visão só única de uma pessoa. Todos nós somos uma multiplicidade de situações e não dá para se aprisionar a pessoa no modelo só. Sem dúvida, o Paulo Gustavo é uma grande pessoa que nos fez rir de nós mesmos, que nos fez rir do cotidiano, que nos fez rir do ridículo da nossa vida, do óbvio da nossa vida, das coisas simples da nossa vida. Ele foi para o Brasil um espelho. Nós ríamos de nós mesmos, olhando para ele, tão transparente, tão delicado e tão amável que ele foi. Então, eu coloquei uma foto dele dizendo: quem ama é imortal, quem ama não morre jamais. Paulo Gustavo vive para sempre. Paulo Gustavo presente. Padre, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui na TV GGN. Como sempre, é uma aula de cidadania para a gente ouvi-lo. Poder ter esse contato com o senhor é muito importante. Eu que agradeço a vocês, tão gentis, e que bom que é uma bancada feminista.
Completamente, padre, completamente. E fica aqui nosso agradecimento e que haja um breve retorno aí, que seja logo esse retorno aqui, para que a gente possa continuar esse aprendizado. Estamos juntos, eu também aprendo muito com vocês. Um abraço para o Nassif, que é um amigo querido, um irmão de luta, que nos ajuda a refletir sobre a nossa vida, o nosso cotidiano e o intrincado econômico, político, o intrincado que nós vivemos. Às vezes a nossa realidade é tão densa que não dá tempo de perceber tudo. E nós precisamos ter pessoas como vocês, como o Nassif, que nos ajudam a entender a nossa vida e a dificuldade dos nossos passos. Deus abençoe, força e coragem. Obrigada. Obrigada. Obrigada, padre.